Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso assunto de hoje é a conjuntura política do país e nosso convidado é o economista João Pedro Stedley, um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, e uma das principais lideranças populares formadas depois da democratização. Você pode enviar perguntas para o nosso entrevistado pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos a jornalista Andréa Joubert, do jornal Valor Econômico. Contamos, como sempre, com Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, João Pedro. Boa noite a todos e a todas que estão em casa. João Pedro, eu vou fazer uma pergunta a respeito do Papa Francisco. Eu acho que o Brasil inteiro já assiste várias vezes o Papa Francisco falando sejam revolucionários. Né? Uma palavra que estava meio que sumida e que volta aí. Né? Mas que eu tenho certeza que você nunca parou de usar essa palavra quando você sabe. E aí eu queria saber, então, e você, hoje é um dos interlocutores do Papa, você participa de eventos do Vaticano, levou lideranças populares lá para o Vaticano. Eu queria saber, assim, qual a diferença, ou se há diferença, entre o revolucionário do Francisco e o revolucionário do João Pedro? Quem me dera ser um pouco parecido com o Francisco, porque o cara é uma figuraça, viu? Ele surpreende a todos e quanto mais um se acerca, fica ainda mais simpático a ele. Porque o Papa, na liturgia da igreja, é o monarca, né? É o cara que sabe tudo, era o único que falava com Deus, né? E eles, na tradição de 2000 anos, mantinham essa postura de distância. E o Francisco não tem nada a ver com isso. Primeiro, ele veio de uma sociedade muito conflitiva, ele viveu os últimos 40 anos em Buenos Aires. Imagina o que aconteceu nos últimos anos. E se envolveu com os trabalhadores, com a política. Ele tem uma formação ideológica social que extrapola a congregação religiosa dele dos jesuítas. Tem um antecedente, que daí a contribuição dos jesuítas, que é o intelectual. É um cara que lê tudo que tu passa, que estuda, né? Um legítimo intelectual orgânico. E ao mesmo tempo é simples, humilde, que é muito raro, né? Em quem vai ascendendo na igreja. Até porque o posto dá um monte de puxa-saco ao redor. Então, eu fiquei sempre, cada vez que, quanto mais contato eu tenho, mais eu fico apaixonado por esse revolucionário que adotou, simbolicamente, o nome de um outro revolucionário. Porque eu, como revolucionário, disse para ele baixinho que estava na hora dele canonizar Santo Antônio Gramsci. Porque, na minha visão, só tem dois santos italianos. São Francisco, que ele já homenageou, e o Gramsci, que foi um grande pensador da humanidade. Então, ele é essa figura que tu pode falar essas coisas sem o cara ficar irritado. Me chamou a atenção, por exemplo, ele evita que as pessoas beijem a mão e o anel. Você se lembra nos outros papas, a própria Dona Ruth Cardoso, quando foi visitar o João Paulo II, teve que ir com um véu preto, toda circunspecta, Com esse aí não tem frescura. As mulheres vão como estão acostumadas no seu dia a dia. E não há nenhuma diferenciação. Boa. Já fiz a defesa. Já fez a defesa. Eu tenho garantido, né? Esse lugar no céu, é? Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o João Pedro Stedley. Com 62 anos de idade, João Pedro Stedley é economista formado pela PUC do Rio Grande do Sul, com um curso de pós-graduação pela Universidade Autônoma do México. Num país onde a concentração da propriedade da terra teve início no descobrimento, quando o território brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias pelo colonizador português, o debate sobre a reforma agrária é um ponto obrigatório da pauta política. Na década de 1960, ela fez parte da mobilização dos aliados do governo de João Goulart. Após o golpe de Estado de 1964, o Marechal Castelo Branco, primeiro presidente do ciclo militar, chegou a criar um Estatuto da Terra favorável à reforma agrária. Considerado progressista por vários estudiosos, o texto nunca chegou a ser aplicado na vida real.
Em 2015, 3 décadas após a democratização, a reforma agrária tem aliados e adversários no governo Dilma Rousseff e também divide o Congresso. Criado na conjuntura de lutas sociais que marcou a democratização do país, onde se destacou pelas ocupações, o Movimento Sem Terra, ou MST, é uma organização estruturada, com milhares de militantes em atividade em 24 estados brasileiros. Liderança histórica do MST, João Pedro Stedley é um dirigente de formação marxista que teve uma atuação importante na Pastoral da Terra, criada pela Igreja Católica para defender os direitos de pequenos agricultores e trabalhadores rurais. Depois da escolha do Papa Francisco, Stedley tornou-se um interlocutor frequente dos movimentos sociais junto ao Vaticano. Em novembro do ano passado, ajudou a organizar um encontro mundial de movimentos populares, quando lideranças de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, puderam encontrar-se com o Papa. No fim do evento, Stedley declarou que em 2000 anos de história, nenhum Papa havia organizado uma reunião desse tipo. Bom, João, eu queria saber de você por que o MST, que quando surgiu, era glamourizado pela mídia, né? Eu lembro até que fizeram uma novela na Rede Globo televisão em cima do movimento, da ideia do movimento, que teve entre seus colaboradores o MST, o Chico Buarque, o Sebastião Salgado, o Saramago, né? Por que de repente o MST foi sendo marginalizado por um setor da nossa grande imprensa? O que aconteceu para o MST ser visto hoje de uma maneira preconceituosa até por setores da nossa imprensa? Hoje, por exemplo, o MST fez uma manifestação em 17 estados, mais uma outra aqui no Distrito Federal. A grande maioria, né, da notícia que saiu dizia que vocês causaram muito congestionamento. E não falava nada da pauta de reivindicações. O que aconteceu? O que aconteceu, eu acho que tem suas raízes no contexto histórico. Embora existem muitas teses tentando nos explicar na academia e mesmo na imprensa. Eu vou resumir na nossa visão. Quando o MST surgiu na década de 80, ele surgiu num contexto histórico de crise do capitalismo brasileiro, do modelo dependente industrial, e, portanto, havia muito desemprego na cidade e os camponeses começaram a lutar por terra, num clima de redemocratização e, ao mesmo tempo, querendo terra para trabalhar e se recusando ao êxodo. Nesse contexto, a nossa luta pela reforma agrária, de terra para quem quer trabalhar, ela era aceitável até para a burguesia industrial. Porque, no fundo, nós nascemos com a plataforma de uma reforma agrária clássica, ou seja, distribuir o latifúndio para os camponeses terem terra, trabalhar e se transformar em produtores de mercadorias e consumidores da indústria. Então, a burguesia industrial em crise nos tolerou e achou que o nosso projeto era compatível com um projeto de desenvolvimento industrial e nacional do país, que percorreu essa crise toda a década de 80. Bem, quando nós fomos derrotados no projeto de mudanças em 89 e a burguesia brasileira abandonou o projeto nacional e aderiu ao neoliberalismo, a burguesia brasileira fez um pacto com as grandes empresas transnacionais e com o capital financeiro e adotou, nos governos Collor, Fernando Henrique, o neoliberalismo. No neoliberalismo, não há espaço para um projeto de desenvolvimento nacional, não há espaço para um projeto de desenvolvimento da indústria e muito menos da agricultura familiar, porque eles optaram pelo modelo do agronegócio, ou seja, grandes extensões de terra baseado na matriz tecnológica das empresas transnacionais. E, portanto, quando eles saíram da crise pela via do agronegócio e da subordinação ao capital internacional, nós deixamos de interessar. E eles começaram sistematicamente, na linguagem popular, nos dar um pau. Ou seja, tornaram indesejáveis. Passamos a ser indesejáveis.
E como nós, nesse período também, fomos amadurecendo a nossa concepção, fomos entendendo a realidade, fomos estudando, fomos nos dedicando à formação política e ideológica, a burguesia também fez uma releitura nossa. Antes nós éramos pobre coitado, dirigido pela igreja, pela CPT, que queríamos terra. Agora esses loucos estudam, tem gente formada nas universidades, tem uma escola de formação, que damos o nome ao seu pai com maior justiça que pudemos fazer, e eles não suportam quando os pobres começam a caminhar com suas próprias pernas. Então nós viramos indesejáveis. Falando de indesejáveis, eu queria saber se eventualmente vocês se transformariam de indesejáveis a necessários, eventualmente, a soldados do governo. Eu queria que você comentasse que o ex-presidente Lula, no ato em defesa da Petrobras no Rio de Janeiro, no último dia 24, citou o seu nome nominalmente. Ele falou assim: quero paz e democracia, mas também sabemos brigar, sobretudo quando o Stedley colocar o exército dele nas ruas. O MST se transformou num exército que vai sair em defesa do governo, agora do governo Dilma? Voltemos ao contexto. Eu estava lá naquele ato em defesa da Petrobras e na minha fala eu fiz uma provocação ao presidente Lula. Eu disse para ele: ó, Lula, nós estamos numa situação de ataque da burguesia. As grandes empresas o que querem é privatizar o pré-sal, basta ler a entrevista do José Serra, e, portanto, nós temos que defender a Petrobras nas ruas. E você, Lula, é o líder popular que pode levar as massas às ruas, porque a burguesia brasileira perdeu nas urnas, mas tentou recuperar sua hegemonia no Congresso e agora quer nos derrotar pela mídia. Então, a única maneira de nós enfrentar essa ofensiva é ir para as ruas. Ele me devolveu na última fala a provocação, né, até me tirando sarro, né, dizendo: tá bom, então eu vou para as ruas, desde que o Stedley traga o exército dele. Aí eu tenho os colegas, que é um bando de idiota, mas a serviço dessa burguesia que quer privatizar a Petrobras, transformou a palavra exército como se fosse a panacea. Agora o Lula vai botar força militar na rua. O exército, o Marx, que nós estávamos comentando, o Marx chamava os pobres de exército industrial da reserva. Uma pena que não se estuda mais marxismo nas escolas de jornalismo, senão eles teriam relativizado essa expressão. Mas posso só completar, mas voltando um pouco, entendi a contextualização, mas temos manifestações sendo convocadas para o próximo domingo. Depois, se for necessário, se o presidente Lula pedir, o MST pode sair às ruas para responder a essas manifestações? Não, nós vamos sair que pedem antes. o impeachment da presidente? Nós vamos sair antes. As ruas são democráticas. E, na nossa opinião, inclusive, é a única maneira do povo se politizar. Na concepção do nosso grande amigo, filósofo, recém-falecido, Conder, Leandro Conder. Ele burilou essa terminologia de que o único espaço de aprendizado político das massas é quando as massas se põem em movimento nas ruas. As massas não aprendem em escola, nem na televisão, nem lendo o valor. As massas aprendem quando elas se assumem como agente político, querem participar da sociedade e vão para a rua. Não interessa com que ideia, mas é importante que ele vá para a rua para participar da sociedade. Então, eu não vejo problema que a direita chame mobilização dia 15, desde que respeite os princípios democráticos e não fique com ofensa besta como fizeram agora no domingo passado. Nós, dos movimentos populares, marcamos uma dia 13 e vamos fazer manifestação em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre já vai ser dia 12, para defender a Petrobras e para defender a democracia. Ou seja, nós não aceitamos essas ameaças de golpe, de impeachment, porque isso é ressentimento de uma classe média e de uma burguesia que perdeu para o povo nas urnas e agora quer ir para o tapetão. Não? Bem, nos últimos dias, como disse o Florestan Fernandes, em 20 estados e no Distrito Federal ocorreram manifestações de trabalhadores rurais. A ação faz parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Camponesas. Vamos conferir a situação em alguns desses estados.
Mais de 20 mil pessoas estão mobilizadas, segundo informações do MST. Em Natal, no Rio Grande do Norte, uma marcha percorreu as ruas da cidade até chegar à sede do INCRA. Lá, os manifestantes acamparam e aguardam negociar uma pauta de reivindicações, entre elas uma efetiva reforma agrária, com o diretor regional do Instituto. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também houve a ocupação do MST, mas na sede do Ministério da Agricultura. Os trabalhadores montaram acampamento no prédio e a previsão é que fiquem lá por 3 dias, reivindicando que todas as famílias do estado sejam assentadas. No interior, em Taquari, trabalhadoras rurais ocuparam 2 fábricas, uma de produtos agroquímicos e outra de beneficiamento de madeira. O protesto chama atenção para o desmatamento e o uso de agrotóxicos nas lavouras. Esther, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um outro protesto que não tem aí, que se refere à destruição de um laboratório de mudas e eucaliptos. Porque isso coloca uma questão, que é a discussão do conhecimento científico. O laboratório de mudas e eucaliptos é um laboratório destinado que você pode até achar que é um estudo errado, mas tem a coisa de preservar o conhecimento. Aquilo não foi uma ação meio errada, meio imprópria? Primeiro, é importante que o povo que está lá em casa saiba que a ciência tem lado. A ciência fez a bomba atômica. Para quê? Para salvar a humanidade? Ou para agora estamos celebrando os... Não, mas para fazer energia também, né? Mas começou para fazer a bomba atômica. Mas se tivesse impedido... Ou seja, a ciência pela ciência não é simplesmente neutra. Você tem que saber para que ela é. Segundo ponto, a transgenia que está sendo aplicada, que é a mutação de 2 seres vivos, vegetais ou animais, nenhuma das árvores ou plantas ou sementes transgênicas que as empresas multinacionais fizeram foi em benefício da população ou dos agricultores. Todas as técnicas de transgenia, que é o conhecimento científico, não estão sendo aplicadas em benefício de todos. As transgenias que eles estão fazendo é para que aquela planta de soja, no caso, soja Roundup, ela só produz se você também comprar o veneno Roundup, que é da mesma empresa, a Monsanto. Então qual é a vantagem? Nenhuma. Ou seja, a transgenia da soja não é para ela ser mais produtiva, não é para ela ter mais proteína, não é para beneficiar, é para ela dar mais lucro para a Monsanto. E com agravante. Pela lei de patentes aprovada pelo Fernando Henrique, a mando da Embaixada Americana em 95, a lei de patentes permite registrar uma transgenia como propriedade privada. E todos os agricultores do Brasil, inclusive, uma pena que a Cátia Abreu não planta soja, mas o Bairomage, que é o maior produtor de soja, tem que pagar 2% de royalties pelo simples fato de usar aquela semente, mesmo que ele seja o produtor. Então, no caso do eucalipto, que as nossas companheiras foram lá na Suzano, é mais grave ainda, porque a única empresa que quer eucalipto transgênico é a Suzano. Todas as outras não querem, porque sabe que é um risco. Por quê? Aqui no Brasil, embora o eucalipto seja exótico, porque ele veio tudo lá da Austrália, tem 60 variedades diferentes. Um serve para remédio, outro serve para flor, outro serve para poste, outro serve para qualquer coisa. E outro para celulose. Ora, se você introduz na nossa natureza um eucalipto que só serve para celulose, transgênico, ele paulatinamente vai contaminar os demais. Ao ponto que daqui a 5, 10, 20 anos, nós vamos ter então só um tipo de eucalipto. E aqueles 60 outras variedades que hoje tem, que são bons, vão para o beleléu. Por isso que os cientistas disseram para nós, olha, se passar o eucalipto transgênico da Suzano, que é a única responsável que quer passar, vai acabar a produção de mel com gosto de flor. Tá bom, Esther, mas o Alexandre Paiva Ferreira manda via Facebook uma pergunta que é: destruir pesquisas é uma coisa normal? E aí eu vou lembrar de um exemplo. Nós não destruímos pesquisa. Nós destruímos muda transgênica de eucalipto que estava sendo cultivada ilegalmente, porque a CTN-Bio ainda não aprovou. A Suzana, que por baixo do pano... esperando esperando. Tu não pode esperar, meu irmão. Tu tem que respeitar as regras científicas. Você também não pode fazer justiça com as próprias mãos. Quer dizer, no momento que você invade uma empresa e destrói o que tem lá dentro, você está cometendo um ato ilícito. Até nós entrar na Suzano, nós enviamos 500 ofícios para a presidenta, para o ministro da Ciência e Tecnologia, para o presidente da CTN-Bio. Nenhum respondeu. Nenhum perguntou para o nosso cientista, que é o Paulo Kagiyama, que é membro da CTN-Bio, por que você é contra o eucalipto?
Nós queremos o direito dos nossos cientistas de explicar por que essa ciência do eucalipto é equivocada. Eles não quiseram ouvir. Então, quando o poder se transforma ditatorial, porque não aceita a democracia da maioria, a maioria, como ensinou teu pai, tem que se rebelar, se mobilizar. Se as mulheres, companheiras, não tivessem entrado na fábrica da Suzana, você nem tinha feito essa pergunta. E Claro assim me deu a oportunidade de explicar para a turma que está lá em casa por que nós somos contra o eucalipto transgênico, que é uma desgraça para a agricultura brasileira, para a sociedade brasileira, para o setor apícola, que é muito dinâmico no Brasil, não? E é uma sacanagem, usando popularesco, da dona Suzana, que acha que é dona do mundo e não tem coragem nem de discutir com as suas colegas, com a Fibria, com as outras empresas que sabem que é um perigo introduzir eucalipto transgênico. Só para falar um pouquinho desse assunto, que é um assunto importante, que importa ao nosso público. A internet começou como um investimento militar americano, secreto. Era o exército americano que inventou a internet. Esse raciocínio falou, vamos proibir a internet, porque vai ser para espionar as pessoas. E foi um grande avanço para toda a humanidade. Então, a ciência há momentos em que ela pode até fazer o mal, mas também pode fazer o bem. A bomba atômica ninguém quer, mas agora, a energia nuclear deu energia para muitos países que não têm preconceito contra a energia nuclear e que hoje se move. Mas acho que podemos, né? Aproveito a tua deixa para dizer para o povo aí, não deixe de comprar da Boitempo um livro do Assange dizendo que a internet e o Google são instrumentos da CIA para te escutar, para saber o que tu come, o que tu compra, espionar a tua vida. Então é uma ciência a serviço de quem? Do lucro do Google. Então nós temos que colocar limites na internet. Claro. Por que não querem botar limite? A nossa presidenta é espionada pelos Estados Unidos e ninguém diz nada. Né? Agora imagina se eu vou espionar a vida do Obama, saber com quem ele está namorando, com quem ele está saindo, o que as filhas fazem. Ele vai no médico. Eles vão me fuzilar, vão me mandar para o Afeganistão. Né? Vamos lá. Você disse que o governo não ouviu as demandas, que o MST tentou levantar esse assunto pela via burocrática. Como que está o diálogo com o governo? Você teve com a presidente em dezembro. Tá difícil? Nós conversamos muito com o governo. Não é um problema de diálogo, o problema é de política. E nós mantivemos, que é raro inclusive na esquerda, porque nós somos de uma geração pós a esquerda europeia, onde nós adotamos um princípio de que um movimento social tem que ser autônomo, autônomo de partido, de governo, do Estado, de igreja, de religião. Na tradição histórica da esquerda, os movimentos de massa sempre eram correias de transmissão, ou do partido, ou do governo, eles obedeciam a alguém. Nós não queremos obedecer a ninguém, nós queremos caminhar com nossas próprias pernas. Então, vira e mexe, todos os governos, nós já temos 30 anos, então nós já passamos por todos. Nós começamos com Figueiredo, já passamos por todos, conhecemos todos eles, todas as matrizes. Todos eles quiseram botar cabresto em nós. Nós aqui não. O movimento só existe até hoje porque manteve a sua autonomia, que nos permitiu chegar aos 30 anos. Então, o governo Dilma também, de vez em quando, não aceita a nossa autonomia. Como é que vocês estão fazendo isso e não avisaram? Por que nós temos que avisar? Não? Ou nós somos um governo da maioria, porque vocês não podem ficar pressionando. Por que não pode? Aliás, você reclama que a reforma agrária no período da presidente Dilma foi ruim, foi pequeno. Na comparação desses 30 anos, quem assentou mais trabalhadores rurais? Por incrível que pareça, o período que houve mais assentamentos foi no governo Sarney. Por quê? Porque era a crise daquela transição, crise do modelo, então nós fizemos muitas ocupações e o governo acuado foi desapropriando, porque também o latifúndio estava em crise, então facilitava a desapropriação. E os últimos 2 anos do governo Dilma, inclusive eu entrei lá na página do INCRA para me preparar, é uma vergonha, está lá, entre vocês e você que está em casa. O INCRA em 2013 e 2014 só assentou 17 mil famílias. Isso perde para o governo Figueiredo, só desapropriou 735 mil hectares. Teve estados como o Piauí, que foram assentados em 2 anos 16 famílias. Eu, quando vim aqui, perguntei para o zelador e porteiro de onde que ele era. Porque ele me atendeu com sotaque carregado. Ele me disse, sou do Piauí.
Certamente, se nós tivéssemos feito reforma agrária no Piauí, esse senhor não precisava trabalhar até essa hora de porteiro aí, que não imagino que ganhe grandes salários. Né? Então, não fazer a reforma agrária, tu empurra os pobres para a cidade, para a migração, para outros lugares. Então, a presidenta Dilma, nos 4 anos que passaram, está em dívida com o movimento. E as manifestações que vocês mostraram na televisão é o resultado disso, da inércia do governo durante os últimos 4 anos, porque não teve a visão de que a reforma agrária é uma política social para resolver pergunta via dos povos. Facebook. Ele gostaria de perguntar... Quem é? Marcos Correia pergunta via Facebook. Como o Stedley tem visto o governo Dilma em relação aos movimentos sociais? Em algum momento você viu algum avanço? O governo Dilma é um governo democrático, que dialoga. Nisso faz parte da democracia republicana. Agora, eu acho que o governo Dilma não teve a mesma sensibilidade social que tinha o governo Lula. Não teve a mesma iniciativa. Né? Então, muitos problemas vieram se acumulando nos últimos 2 anos por falta dessa habilidade. E mesmo depois, já aproveito, antes que ela me chame de oficialista, nossa amiga do Valor, o governo, depois da reeleição de outubro para cá, só fez burrada. Né? Não fez uma medida que atendesse os movimentos populares. E é por isso que nós vamos dia 13 para a rua também, para defender a Petrobras e defender os nossos direitos, para ver se o governo acorda e começa a tomar medidas positivas a favor dos movimentos populares. A presidente Dilma, um dos argumentos, né, do governo é de que não basta assentar, não seria muito uma questão de quantidade, mas de qualidade, que ela procura montar assentamentos com infraestrutura, com com rede elétrica, com transporte público. Como que vocês veem isso? A questão da qualidade versus quantidade. Ela está falando uma coisa que eu não quero retomar, mas que é importante. E apresentaram uma estatística de que muitas vezes você tem de 30 assentamentos, você faz 28 que não dão certo, 2 que dão certo. Apresentaram como sendo Primeiro, isso tem é uma dificuldade. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Você sabe que isso não existe, né? Existem várias pesquisas, inclusive da FAO. O índice de desistência de famílias assentadas no Brasil é em torno de 13% na média. No mundo inteiro, qualquer assentamento, inclusive dos judeus em áreas de Palestina, é superior a 15%. Ou seja, porque a pessoa naturalmente não é obrigada, como ela é assentada num novo território, ela não sabe como é que se gosta do sol, do vizinho, da água. Então, naturalmente, qualquer assentamento humano, mesmo num edifício de luxo no Morumbi, em São Paulo, depois que vende os apartamentos, 15% desistem e vende. Então você diz, aquele edifício não deu certo, tu viu? 15% dos ricos saíram. Ninguém fala isso. Fala que é natural. Agora, quando é pobre que é assentado, é vagabundo, não pode sair. Quer dizer, rico pode sair, pobre não. Então isso para responder a tua pergunta. Agora vamos à tia Dilma. A tia Dilma não é obrigada a conhecer tudo. Ela é eleita presidente, não Deus e nem Einstein. Entendeu? Então ela não entende do que é o mundo agrícola, do que é um assentamento. Aí vem os puxa-saco para esconder a sua inércia e fica dizendo, é muito caro. Palocci vivia dizendo isso. É muito caro fazer assentamento. Tá bom. E quanto custa assentar um pobre na cidade? Aí ninguém conta. Quando o cara chega na cidade, tem que morar na favela. Se tu tivesse que dar casa para ele, dar um emprego. Sabe quanto custa um emprego na indústria? 200 mil reais para criar um emprego. Quanto custa um emprego no supermercado, que parece aquele monte de menininha? 300 mil reais para te dar um emprego para uma caixa no supermercado. Isso ninguém fala. Né? Para botar asfalto na porta, ninguém fala. Portanto, o assentamento é ainda o investimento mais barato para criar um trabalho e resolver a vida do pobre. Né? Então, os puxa-saco da Dilma ficam dizendo que é caro, que primeiro tem que resolver os que estão aí. Então, eu pergunto o seguinte, você imagina na cidade, que o povo está me assistindo lá, o povo está morando na favela, aí luta por moradia. Aí a presidenta diz para eles, não, vamos esperar, porque primeiro eu tenho que pintar a casa dos que já têm. Então, essa mesma resposta que está aí na imprensa é essa. Não, primeiro vamos resolver dos assentados, e depois vamos resolver do sem terra. Tá bom, tu vai resolver quando do sem terra? Então, é uma falsa resposta, porque no fundo,
O Brasil ainda é privilegiado, porque nós temos um monte de terra. Ou seja, nós poderíamos fazer uma reforma agrária no latifúndio improdutivo sem sequer, inclusive, mexer no agronegócio. Bem, Né? Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com João Pedro Stedley, um dos fundadores do Movimento Sem Terra, o MST. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley. Vamos ouvir o professor de Sociologia da Universidade de Brasília, Marcelo Carvalho Rosa. Ele publicou um livro sobre a reforma agrária e sua significação na zona canavieira de Pernambuco. Ao longo da sua trajetória, o MST não só se expandiu dentro do Brasil, mas como ultrapassou as fronteiras nacionais, estabelecendo alianças com movimentos em várias partes do mundo, mas especialmente na África e na América Latina. Gostaria que você contasse para a gente como essa relação com esses movimentos por meio da Via Campesina contribuiu para mudanças no movimento e o que o movimento aprendeu desses intercâmbios ao longo dos últimos anos. Ela pergunta, professor, quem ajudou a internacionalizar o movimento foi o capital financeiro internacional. Porque nós começamos a perceber que os problemas que nós tínhamos aqui com a soja transgênica, com o eucalipto, com esse agronegócio, é o mesmo modelo que esse capital internacional está aplicando no México, na África do Sul, na China, no mundo inteiro. Então, nas reuniões internacionais, nós começamos a nos dar conta que os problemas eram os mesmos, porque os culpados são os mesmos. E disso, então, surgiu, em 1995, a primeira reunião internacional dos camponeses. E nós fundamos, então, a Via Campesina Internacional. 100 anos depois dos operários, 100 anos depois das mulheres. Né? Nunca os camponeses tinham uma articulação internacional. Essa é a primeira? É a primeira do mundo. E já nascemos grande, que de imediato se somaram movimentos camponeses de 120 países. E hoje, provavelmente, é a articulação de trabalhadores mais forte, porque o movimento sindical ele tem a sua estrutura, mas é meio burocratizado. Então nós fizemos as nossas conferências a cada 4 anos e reunimos movimentos de 120 países. E nesses encontros, todo mundo aprende, porque a gente fica se perguntando, né, como é que é no México, como é que é na Índia. Por exemplo, da Índia, que eles têm movimentos camponeses poderosos, foi que nós aprendemos a luta contra a semente transgênica. E inclusive lá nos movimentos camponeses, tem cientistas que são militantes dos movimentos, como a Vandana Shiva, né? Que é uma grande cientista que fez a luta contra o algodão transgênico, que levou ao suicídio mais de 30 mil camponeses indianos, né? Por conta do agrotóxico que começou a afetar a cabeça deles. Esse mesmo fenômeno aparece aqui no sul, no tabaco. As cidades produtoras de tabaco no Rio Grande do Sul são as que têm maior incidência de suicídio entre camponeses. Porque o veneno é tão forte que afeta a cabeça, a pessoa entra em depressão, vai numa árvore e se mata. Não? Então tem que ter tabaco natural, cubano. Exatamente. Sim. O tabaco natural, como os índios praticavam. O branco é que caiu nessa besteira de fumar todo dia e botar veneno. Aí dá esse problema. Bem, então a Via Campesina é um grande espaço de interlocução. Não tem poder, mas é de intercâmbio. Inclusive, agora, no mês de abril, nós vamos fazer uma reunião de todos os movimentos camponeses em Buenos Aires, né? Desde o Canadá até a Patagônia. Todos os movimentos camponeses das Américas vão se encontrar lá. Aquele francês, o Beauvais, vem aí? O Beauvais agora ele saiu do movimento camponês francês porque ele virou deputado no Parlamento Europeu, né? Pelo Partido Verde. Então entrou na lógica parlamentar. Então não Uma das acusações que fazem muito ao MST é de que ele recebe grandes quantias de dinheiro do governo federal. O MST é financiado por quem? Bem, nós temos um princípio também que aprendemos ao longo da história. Todas as lutas que nós fazemos, quem participa da luta tem que contribuir. Essas mulheres e os companheiros que estão aí na rua, eles estão contribuindo, eles estão trazendo a comida de casa, eles ajudaram a pagar o ônibus. Porque esse é um princípio da luta. Se alguém paga para você fazer alguma coisa, já deu errado. É como você imaginar que o operário vai fazer greve e alguém está pagando para ele ficar parado. Aí acabou a greve, né? Porque a essência da greve é que você vai perder.
Você tem que colocar cota de sacrifício. Você vai perder salário, você vai perder o trabalho. Então, no nosso movimento, assim, tudo que é luta só acontece se houver participação econômica, financeira daqueles que participam. Bem, depois, nós temos várias atividades que o movimento realiza nos assentamentos, como escolas, educação, formação, contratação de agrônomo. Aí, o que nós defendemos? Todas essas atividades é responsabilidade do Estado. Então, nós brigamos para botar uma escola lá. Mas isso é direito nosso de ter uma escola primária e secundária no assentamento. Aí nós vamos lá, ocupamos o MEC, obrigamos eles a botar escola no assentamento. Aí aparece, né? Tem a escola de ensino médio no assentamento tal de Ceará. Aí a imprensa manipuladora, que quer só jogar contra nós, diz, não, isso é dinheiro público. Claro que é dinheiro público, mas não é em benefício do MST. É em benefício de uma base social que mora no interior. A mesma coisa é a saúde. Nós vamos lá e brigamos com o que hora? Tem que botar posto de saúde e um posto do SUS dentro do assentamento. Então, claro, é verba pública, mas é direito nosso ter saúde no assentamento e é dever do Estado botar um posto de saúde lá. Então, nós fazemos a luta para que as políticas públicas se universalizem no meio rural. Vocês não também. Recebem dinheiro do governo federal? De jeito nenhum. Aliás, a burguesia ficou batendo nisso todos os 3 mandatos. Fizeram 3 CPI contra nós. Acho que é o único movimento na história republicana do século XX que teve 3 CPI para nos acusar de roubo. Vira para cá, vira para lá, investiga. Se eles tivessem encontrado um desvio de 10 centavos, nós estava tudo preso. Deixa eu fazer uma pergunta que fala de dinheiro, mas em outro sentido. O PRONAF, o financiamento da agricultura familiar cresceu bastante na última década, né? Eu tenho números aqui, mas é uma coisa que a gente sabe, né? Cresce 100%, 250%, enfim, bastante. De que forma esse aumento desse apoio ao financiamento da agricultura familiar afeta o MST? Há quem diga que isso contribui até mesmo para esvaziar um pouco o MST. Não. O que poderia esvaziar a luta pela terra no Brasil é o nível de emprego na cidade e o aumento do salário. Então, o pobre é assim. Se ele acha que lá na cidade tem um emprego garantido e o salário dele vai ser bom, mais do que ele ganharia na agricultura, ele opta, como todo ser humano, vai pelo mais fácil. Então, o emprego, o nível de emprego e de salário, esse sim afeta. Agora, sobre o PRONAF. O PRONAF é um programa de crédito rural para a agricultura familiar. Né? É uma política de crédito tradicional. No Brasil, o que nós temos? Nós temos 4 milhões de famílias sem terra. Estão lá na base da pirâmide. De que eles vivem hoje? De assalariados, trabalhando para a dona Cátia Abreu, ou vocês acham que a dona Cátia Abreu trabalha? Ela não trabalha, ela fica só com o dinheiro. Né? Ela trabalha como ministra aqui. Tá bom, agora vai ter um salário então como ministro. Nós temos 4 milhões de pobres no campo que trabalham como assalariado, como meieiro, parceiro, poceiro. Não tem terra. Depois, acima deles, tem mais 4 milhões de famílias. Sendo que 2 milhões são pequenos proprietários, porém pobres. 5 hectares, 3 hectares. Né? E acima deles tem mais 2 milhões de camponeses que têm terra, digamos até 50 hectares, e que estão integrados no mercado. Então o que nós vemos? Esse PRONAF, que é o crédito do banco, atende aqueles 2 milhões Esses aqui. dois de cima. Os 2 de cima, que já estão no mercado. Então, geralmente, inclusive, o PRONAF vem pela empresa. Ou seja, é a Souza Cruz que vai lá e entrega o formulário no Banco do Brasil para o cara plantar fumo para ela. É a Sadia que entrega o formulário para o cara criar o frango para a Sadia. Então, o cara já está entregando o leite. Então, o que nós dissemos? Para aqueles 2 de cima, tá bem. Mas tem os 2 de baixo, que são os mais pobres, que precisam outras políticas. Que políticas? A Conab. Atenção, dona Dilma, sei que a senhora está em reunião, mas depois algum puxa-saco vai contar. Para esses 2 milhões de pobres, nós temos que transformar a Conab numa grande empresa de compra de alimentos desse povo, que é um programa muito bom que existe, porém limitado, que é o PAA. O PAA? Programa de Compra Antecipada de Alimentos. Então, que o cara da Conab, e através de vários mecanismos, garante para o camponês, só pode plantar tudo que quiser que nós compramos. Então, o cara escapa da armadilha do crédito, do juro, de dormir de noite, que o camponês é super moralista. Né? Se ele não pagar o banco, ele fica doente. Então, o PAA
não deixa o cara entrar no banco e ajuda ele produzir e ele tem a segurança. Não. Porque outras pessoas imaginam assim, o camponês, então ele vende aonde? O camponês não é comerciante. Ele não gosta de vender. Porque ele não é um comerciante, ele é um camponês, ele sabe produzir alimentos. Então, na hora de vender, ele não sabe. Por isso que precisa a Conab para ajudá-lo a comprar. E a Conab hoje, em todo o Brasil, está comprando desse povo 297 tipos de diferentes de alimentos, que é a nossa cesta básica da culinária brasileira, tropical, do Brasil inteiro. Agora tu pergunta, e o agronegócio o que produz no Brasil? Produz soja, com milho, cana-de-açúcar, eucalipto e pasto. 4 produtos que você não vai comer amanhã de manhã. Você acha que a nomeação do ministro Patrus Ananias para o MDA faz um contraponto para os movimentos sociais à nomeação de Cátia Abreu para o Ministério da Agricultura? Faz, porque o Patrus é um homem de esquerda, é um homem comprometido, toda a vida dele é ligado à luta social, às pastorais, é um jurista, professor da Universidade da PUC, então ninguém pode acusar ele de agitador como me acuso. Tá? Ou seja, é um homem de bem e certamente vai fazer a diferença. Ainda mais, como você mesmo disse, numa composição de ministério extremamente conservador. Então nós contamos nos dedos quem é de esquerda, quem é a favor mesmo de ter um compromisso com mudanças sociais. A maioria está lá por interesses partidários, para acomodar sua corrente, por vaidades, etc. e tal. E o Patrus é um desses que está lá porque tem um compromisso social. Então nós esperamos que a biografia dele lhe dê uma autoridade moral para ir resolvendo esse passivo que vem pelo menos dos últimos 4 anos. Por isso, já teve algum aceno? Vocês já estabeleceram uma primeira conversa com ele? Bom, primeiro nós tivemos uma conversa com a própria presidente Dilma em dezembro, onde nós colocamos para ela, ó, do jeito que está não dá, você tem que mudar. E ela mudou, né? Daí botou o Patrus. Apresentamos algumas grandes linhas, porque não era uma reunião de pauta, era uma reunião de discutir projeto para o país. Então, você tem que mudar a política na reforma agrária, você tem que zerar os acampamentos, nenhum governo pode dormir em paz. Está zerando os acampamentos? Tem alguma evolução? Tem 90 mil famílias acampadas e eles em 2 anos assentaram 17 mil. Esse povo que está caminhando na Bahia, tem 6 mil pessoas caminhando na Bahia rumo a Salvador. Sabe quantas mil famílias tem acampada na Bahia com o governo do PT? 20 mil. O que eu vou dizer lá no acampamento? Espere que daqui a 4 anos em mais um governo do PT? Não, ninguém aguenta mais. Turma quer mudança. Mas entendeu? Então o exército que o presidente Lula está não pedindo exagere, vai marchar contra não o exagere. Na governo. linguagem de movimento popular é base social organizada. E isso é obrigação nossa organizar os pobres. Porque se os pobres não estiverem organizados, vai ser a tragédia. Então, o papel do movimento popular é dar consciência para que essas pobres caminhem com a sua cabeça. Isso não é exército no sentido militar. Isso é uma organização social, que sem organização social tu não muda o mundo. Mas vocês vão sair às ruas engrossando o coro contra o governo também? Não é contra o governo, é a favor de mudanças. O governo é que se decida. Repito, nós somos autônomos do governo. Agora, perante a conjuntura, se nós vemos que a Petrobras, que é um patrimônio do povo, está sendo atacada, porque no fundo eles querem o pré-sal, né? Porque essa ondinha aí de corrupção, que vocês nem perguntaram, que é um tema bom, vocês acham que a corrupção resolve com CPI? Quantas CPI fizeram? Resolve? Não caçaram o Collor porque chamaram de corrupto, agora ele está na lista de novo. Né? Então, corrupção não... Qual que você acha que é uma boa ideia contra a corrupção? Qual que você acha que é uma boa ideia contra a corrupção? É a reforma política? É a reforma política. Esse país só tem salvação. Por quê? Porque a democracia representativa foi sequestrada pelas empresas. Vocês, noticiário, o Valor também, botou lá a lista. As 10 maiores empresas elegeram 70% dos deputados que estão aí. Então o deputado não tem mais fidelidade partidária, ele tem fidelidade com o financiador. Por isso tem a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada de não sei o quê. Tudo baseado, a bancada dos construtores, a bancada do Código da Mineração, a bancada da Vale. Do revólver. Então, isso aí deturpou a nossa democracia. E quais são os 2 mecanismos corruptores? Não? O primeiro é o financiamento de campanha. Então, o cara tem que devolver. E o segundo, que ninguém tem coragem de falar,
é as emendas parlamentares. O Brasil é o único país do mundo que deputado tem direito a botar no orçamento 10 milhões de dólares por ano. Onde é que se viu? Não, uma visão E o que o cara faz com os 10 milhões da emenda dele? Ele dá para uma obra no prefeito da base dele, ele dá para uma ponte. Quem vai construir a ponte? Quem vai construir o colégio? Tá bem que é obra pública. E aí não tem a beiradinha? Não, é o que dizem assim, é uma coisa, uma visão, vamos dizer, um pouco cínica desse processo, é que, de certa maneira, já existe o financiamento público de campanha, que é a emenda, Dinheiro público. que é dinheiro público, que vai para as emendas. Mas é uma hipocrisia. Total, é absurdo. Não, e tem o fundo partidário também. isso é que real, deve isso é ser real, uma isso é Mas sanção. o fundo partidário é pequeno e vai mais para as fundações. Isso aí é justo também para os partidos fazer formação. O problema é que eles não fazem. Mas então, o que o Brasil está precisando para combater a corrupção é uma reforma política. E qual é o imbróglio que nós estamos agora? Que esse Congresso que está aí não vai fazer. Porque, inclusive, tem lá. Tem o projeto da Coalizão Democrática, que prevê uma série de mudanças na legislação e na forma de fazer a política. E tem o nosso projeto, assinado por 188 deputados dos movimentos populares, que nós queremos a convocação de uma Assembleia Constituinte. E qual é a forma legal para você viabilizar uma convocação desse Isso, Constituinte? é uma pergunta que eu ia fazer, como é que é? A forma legal que o professor Fábio Comparato, que é o grande jurista constitucionalista desse país, nos ensinou, é de que o atual Congresso, mantida essa situação, ele aprovaria a realização de um plebiscito popular, para que a população toda diga, você é a favor de convocar uma constituinte ou não? Bem, faz o plebiscito, se a maioria da população disser, eu quero uma constituinte, você então recebe a legitimidade popular para que o Congresso convoque uma eleição de deputados exclusivos com a determinação constitucional de só fazer uma reforma política. Então, o Congresso atual continuaria funcionando e, paralelamente, nós teríamos uma outra Câmara, uma Assembleia Constituinte, que se dedicaria a reformar as leis relativas ao modelo político. Essa é a única saída. E se nós não entrar nela, pode escrever, daqui a 3 anos eu volto aqui. Mas- Enquanto nós não tivermos uma Assembleia Constituinte que faça uma reforma política de profundidade, nós não vamos sair Agora, dessa Stédio, crise. o que me deixa um pouco perplexo nesse momento é que você não vê partidos ideológicos, você não vê partidos com propostas claras de transformação do país. Nós estamos vivendo um vazio, inclusive, de lideranças. Como a gente vai entrar numa constituinte com tamanha dispersão, né? Tendo até a possibilidade de fazer uma Constituição pior do que a já existente? Primeiro, nós temos vários passos que antecederão a Constituinte. Primeiro, se o ministro Gilmar Devolver, né? Mendes. assistisse à TV Brasil e tivesse um pouquinho de vergonha na cara, deixasse de ser líder da direita no Supremo, ele cumpriria o regimento e devolveria o parecer da qual já estão derrotados, que por 6-1 já estabelece a proibição. Dá para o senhor explicar melhor o que é esse parecer? A OAB e alguns partidos entrou com uma ação que se chama ADIM no Supremo Tribunal Federal, fazendo a seguinte pergunta para o Supremo Tribunal. Vocês, senhores ministros, lendo a Constituição brasileira, não acham que o financiamento das empresas a candidaturas distorce a democracia? Porque o candidato que receber dinheiro da Vale, ele disputa em melhores condições com o outro que é pobre. Então distorce a democracia. O Supremo Tribunal começou a analisar em abril, e poderíamos ter aplicado para a eleição passada, e já 6 ministros do atual STF disse, de fato, interpretando a Constituição, o financiamento empresarial para as eleições distorce a democracia e distorce a vontade popular. Então já está 6-1. Aí o Gilmar, como não queria que essa regra já valesse para outubro, pediu vistas. Pelo regimento do STF, ele pode ficar 30 dias em casa lendo, se aprofundando, para dar o voto dele. Desde agosto que ele está sentado em cima. Deve ter levado para o banheiro e esquecido lá. De tanto ler. Mas qual a vantagem de segurar? É porque se ele votasse em agosto, já para as eleições de outubro, você tinha acabado com essa farra do financiamento trava o privado. debate, você trava a decisão. Trava. Você E trava a assim decisão. como, se ele votar agora, então vai ser 6-2, ou depois 7-2. Né?
Já nós aplicaríamos também para a eleição de 2016. João, e todo mundo que utilizasse viraria uma crime. outra pergunta, mudando de assunto. Joel Cavalcante pergunta via Facebook. Como a questão da diversidade... Que também é da CIA. É da CIA, então. Mas deve ser... Olha, o Joel Cavalcante acho que não é, olha só. Como a questão da diversidade de gênero e sexo é vista dentro do MST? Bem, o MST é um movimento social. Então, ele sofre as mesmas influências da sociedade. Quando nós começamos lá há 30 anos, nós éramos extremamente machistas, que é um pouco a sociedade rural. Lá, o chefe da casa manda, desmanda. Aí nós começamos a organizar cooperativa. Aí a mulher começou a ganhar a mesma coisa que o marido. Aí não começa a obedecer mais. Aí começamos a botar... O Movimento Sem Terra é o único que organiza ciranda infantil. E olha, nós mudamos o nome, não é creche. Que creche dá um sentido de depósito. Deixa lá as crianças enquanto eu vou trabalhar. Nós mudamos. O nome verdadeiro da escola infantil é ciranda infantil, que é aquele espírito, você vai aprender brincando e aprende com teus coleguinhas. Então, os assentamentos do MST tem, não todos, claro, mas um grande número tem cirandas infantil, onde as mães deixam os filhos menores. E com isso ela pode trabalhar e fica no mesmo nível que o marido. Porque se ela ficar na cozinha, vai apanhar sempre. Apanhar, que eu diga, literalmente, Sofrer. vai perder o poder. Tá? Então, no momento que ela trabalha e tem renda igual ao marido, ela se equipara e começa a decidir. E, à medida que a sociedade brasileira foi se abrindo mais para essas questões homoafetivas, o MST também foi... Mais uma pergunta Mas aqui eu antes- faço questão de dizer Tá até bom. em homenagem. Nós temos 2 casos. Um casal de mulheres em São Paulo e um casal de mulheres em Santa Catarina. E graças a essa abertura da sociedade, o INCRA titulou as terras em nome do casal, das 2 companheiras que são matrimônio. Mais uma pergunta via Facebook, do André Lopes. Depois... Stedley, você daria apoio ao Lula se ele se candidatasse novamente? Claro, é o único líder popular que nós temos. Então ele tem que ir para a rua. Posso pegar Vai. esse mote? Desde que já o Lula também assuma mudanças populares, não Agora, é só seu para irmão fazer é do mais do PSB, mesmo. né? Meu irmão é do PSB, deputado federal. Meu irmão é uma espécie, vou falar mal dele, viu, Zé Luiz? Meu irmão é uma espécie de vereador de Cachoeirinha, porque ele tem uma base, foi prefeito de Cachoeirinha, onde eu morei também muitos anos. Mas é um partido de esquerda, o PSB? Uma parte dele, sim. Não, uma parte É, dele, sim. o ex-presidente Lula está fazendo movimentos para se reaproximar dos movimentos. Logo no início do ano, salvo engano, ele visitou uma escola do MST no interior de São Paulo. Eu faço 2 perguntas. O ex-presidente Lula e o governo se afastaram dos movimentos populares? Não, Você eu vê acho que isso? faz parte dessa autonomia. Né? É claro que em momentos de mais tensão, quando tu pressiona, quando tu compra um ministério, eles ficam puto da cara e ficam uns meses sem conversar contigo, né? Mas depois baixa a brabeza deles, eles voltam a ler os livrinhos de esquerda lá e percebem que é da democracia, né? Faz parte da pressão social, então o diálogo se retoma. Agora, você acha que essa crise econômica que a presidente diz que vem de fora tem como resolver em curto prazo? Tem. E o que ela deveria fazer? Te agradeço, Florestan Júnior. Diz que filho de boa cepa não degenera. Em homenagem ao teu pai. Nós temos uma crítica ao ajuste que o Levi está fazendo. Isso é besteira, isso é o programa do Aécio. Tem que mudar esse negócio. E parar de dizer... Todo mundo ficou... Eu não estava aqui, porque eu estava fora. Mas todos os nossos companheiros me mostraram o discurso da Dilma. O que ela falou? Pura besteira. Não disse nada. A sorte que ela falou, me disseram, num tal economês que ninguém entendeu. Não foi um linguajar popular para a população entender o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Há um problema de crise econômica, que de fato tem na sua essência estrutural a dependência que a economia brasileira tem do capital estrangeiro, do mercado internacional. Quer dizer, existe um problema real de... Olha, Existe um problema da economia brasileira. Tá. Porém, qual é a saída? É tu cortar gastos sociais e aumentar imposto, que é a fórmula neoliberal do Levi, que chega, eu li no valor, 111 bilhões entre o que tu corta e o que tu vai aumentar. Nós dissemos, 111 bilhões tu pode recolher para ajustar sem usar essa medida. Primeiro, que é central. E ele disse no valor, o Levi, para que os 111 milhões? Para retomar a meta do superávit primário.
E o que é superávit primário que ninguém explica para o povo? O superávit primário é uma margem que o governo se comprometeu com o FMI para reservar um caixa para pagar juro para banco, que esse ano vai ser 250 bilhões. E ninguém falou em reduzir pagamento de juro para banco. Só fala em cortar seguro de safra para pescador da Bahia que recebe R$350. Você acha que isso muda o que na economia brasileira? Então, o ajuste que nós propomos nos movimentos populares, para de dizer besteira. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda segue superávit primário. Os tucanos vivem imitando os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm déficit. A Alemanha tem déficit. Por que nós temos que ter superávit primário, se todos os países capitalistas têm déficit? Mas o Brasil então, tem uma lei. Calma aí. Uma lei feita por quem? Por essa conjuntura da influência das empresas, dos bancos. O Itaú, o Bradesco, o HSBC não são os maiores financiadores? E o troco que eles pedem, o que é? Taxa Selic alta e superávit primário. O que nós propomos? Abandone o pagamento de juro para banco. Faça um acordo, ó. Nós vamos ficar 2 anos sem pagar juro para banco. Deixa a dívida interna crescer. E nós vamos pegar esses 250 bilhões e vamos aplicar no investimento produtivo. Aliás, foi isso que o Lula fez em 2008. Quando ele se assustou com a crise, ele pegou 100 bilhões do superávit primário, botou no BNDES, o BNDES financiou as empresas industriais e, com isso, reativou. Nós defendemos um imposto sobre fortunas. Saiu no valor também. Um economista, o Amir Cair, defendendo. Ó, se botar 2% sobre as fortunas, que é 1%, dá os 100 bilhões que estava faltando. Bem, nós queríamos agradecer os nossos convidados de hoje. Agora que estava ficando bom. Agora está ficando. A começar pelo coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley, e especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também a jornalista Andréa Jubé, o jornalista Francisco Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Desde já, convido você para um novo encontro aqui, na próxima terça-feira, às 10 da noite, com mais um Espaço Público. Até lá!